eu sou a tia Fabiane e na nossa aula de hoje nós vamos estar conhecendo um pouco da história do surgimento da cidade de Anápolis. E para falar do nascimento da nossa cidade, nós temos que lembrar um pouquinho lá da época do descobrimento do Brasil. Lembra quando vocês estudaram o descobrimento do Brasil? Então, quando os portugueses aqui chegaram, né? Eles ficaram no litoral. Só que eles descobriram ouro, riquezas, né, no interior do Brasil. Então, eles vieram com os bandeirantes para dentro do país. Por quê? Porque na época era um lugar de mata fechada, né? Tá vendo aqui atrás, ó, na foto dos índios? Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Aqui atrás, ó, tá vendo? Não era como hoje, não, que tem estradas, que tem asfalto, que é tudo fácil, né? Naquela época, não. Para eles virem lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, lá de Salvador, que eram as cidades onde tinham mais pessoas, aqui para o meio do país, era muito complicado. E eles vieram aqui, né, para a região central do Brasil, à procura de índios e de riquezas. Não foi isso que nós aprendemos lá na aula de História do Brasil? Então, com isso, eles começaram a descobrir novas regiões, né? E uma dessas regiões era Anápolis, que na época não era Anápolis, era um lugar. Como aqui era um lugar muito bonito, era um lugar de planície, tinha vários rios, porque por onde, quando eles começaram a passar aqui em Anápolis, era ali na região da Praça do Ancião, da rodoviária, ali tem vários rios, não tem? Então, naquela época, aqui era só natureza, não tinha poluição, não tinha nada. Então, os rios eram limpos, tinha uma campina muito bonita, então as pessoas passavam por aqui para ir para Pirenópolis, porque Pirenópolis, na época, ela era o centro do comércio aqui da nossa região. Anápolis nem existia ainda. E conta a história que um dia essa senhorinha aqui, ó, chamada de Dona Ana, ela é lá de Jaraguá, ela estava passando aqui por essa região e a sua mula empacou, sumiu e empacou. Quando ela achou a mula, ela puxou a mula para ir embora e a mula não quis ir embora. E ela descobriu que havia uma santa dentro da sacola dessa mula. E ela chegou à conclusão que a santa não queria ir embora daqui. Ela queria ficar aqui nessa região. Então ela falou para o seu filho, aqui atrás, ó, que depois era para ele voltar e construir uma capela nesse lugar. Aí aqui foi construída, ó, a nossa primeira capela, né? Que não é essa aqui não, porque essa aqui já tá mais para frente. É outra que a tia Fabiane não arrumou a foto dela, tá? Então, foi construída a Capela de Santana. Essa imagem tá lá na igreja de Santana até hoje. Então, a gente tem aqui, ó, uma foto da capela de antigamente e uma foto da igreja de Santana hoje em dia. Tá vendo aqui a matriz de Santana? Ela fica ali na Barão do Rio Branco, para quem não conhece. Fica próximo à Praça das Mães, por ali. Então, essa aqui é a matriz de Santana. Então, em 1870, o João Gomes de Souza Ramos, né, filho da dona Ana, ele veio para nossa cidade de Anápolis, que na época já tinha algumas casas, tá vendo, ó? Fala-se que tinha 8 casas. Como ele tinha prometido para sua mãe, ele construiu a
aquela igreja que nós vimos agorinha, a igreja de Santana. Na época, a nossa cidade não se chamava Anápolis. Sabe como que ela se chamava? Ela se chamava Freguesia de Santana, porque a imagem da santa que ele trouxe era Santa Ana. Então, por isso que tem esse nome. Aí, com o tempo, foi passando, foram aparecendo mais pessoas, a freguesia foi crescendo e ela mudou de nome. Por quê? Porque ela ficou maior, ela tinha mais coisas a oferecer. Então, quando tem mais coisas a oferecer, muda de categoria. Ela era freguesia porque ela era pequenininha. Quando ela tinha mais gente e mais coisas para oferecer, ela passou a se chamar Vila de Santana. E em 1907, no dia 31 de julho, que é o dia do aniversário da nossa cidade, né? Ela foi elevada à categoria de cidade. Então, ela foi freguesia, depois ela foi vila e agora ela virou cidade, que é uma estrutura maior, né? Tem muitas coisas, tem muitas casas, tem lojas, tem presídios, tem muita coisa. Então, por isso ela passou a se chamar cidade. E qual o nome? Cidade de Anápolis, porque aqui, ó, polis quer dizer cidade e Ana. Então, cidade de Ana, que é a santa, Santana. Então, por isso que Anápolis tem esse nome, em homenagem à Santa Santana, né? Aí aqui, ó, nós temos a imagem da cidade com várias pessoas, tá vendo? Ó, aqui nós já temos um comércio, ó, que chama Rainha da Barateza, de Antônio Luiz Pina, né? Então, o dono dessa loja era o Antônio Luiz Pina. Então, era um comércio. Aí as pessoas andavam a cavalo, andavam a pé. Já pensou? Eles saíram lá de São Paulo para vir aqui para Goiás a pé. Imagina o tanto de tempo que eles não levaram. Porque para ir de carro lá para São Paulo demora muito tempo, demora umas 10 horas. Hoje, imagina antigamente a pé, eram meses, né? Então a cidade foi surgindo assim, né? As pessoas iam passando, porque elas estavam indo para Jaraguá, para Pirinópolis, à procura de ouro. Como às vezes elas não tinham mais dinheiro para continuar, estavam cansadas demais para continuar, elas permaneciam aqui na cidade. Por quê? Porque era um local bonito, acolhedor, tranquilo. Então todo mundo gostava de ficar aqui. Então, assim que foi surgindo o aumento de pessoas no nosso município. E depois, né, que teve um aumento maior, foi quando chegou o trem, né? Quando a estação ferroviária chegou aqui em Anápolis. Porque até então as pessoas vinham para cá somente a pé e a cavalo. Só, não tinha outra forma. Era como as pessoas passeavam e viajavam na época. Aí, em 1935, chegou o trem de ferro na nossa cidade. Essa aqui, ó, é a foto da estação de ferro. Tá vendo? As pessoas aqui, ó, de chapéuzinho, com seus ternos. Aqui, ó, tem a estação na época, o trem de ferro, as pessoas esperando. Só que a chegada da estação de ferro e o avanço que ela trouxe para a nossa cidade vai ficar para uma outra aula. Então, espero que vocês tenham aprendido e entendido como que foi que surgiu a nossa cidade de Anápolis. Até a próxima aula.